E a gente segue conversando sobre saúde. Estou com o doutor cardiologista Ervin Oliva Júnior aqui para discutir com a gente conversar um pouquinho mais. Primeiro, boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Wagner. Obrigado pelo convite. A gente percebeu, inclusive, na reportagem aí, falando um pouquinho sobre os fatores de risco para o colesterol, para a pressão alta. Quais são esses fatores? Na reportagem a gente viu, talvez os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Eles convergem no sentido de aumentar o risco das doenças cardiovasculares que ainda lideram as causas de mortalidade em nosso meio, empatado ali com o câncer, com alguns tipos de câncer. Então, tanto a hipertensão quanto colesterol, tabagismo, obesidade, diabetes, sedentarismo, esses são os principais fatores de risco. Muitos deles podem ser preveníveis ou evitáveis, ou se não, tratáveis. A gente prevenindo e tratando esses fatores de risco, a gente está fazendo muito bem para o nosso coração e para as doenças cardiovasculares no futuro. A doença cardiovascular, ela dá um anúncio, ela tem algum sintoma específico? Pode ter ou pode ser um evento súbito, Quando a gente fala em doenças cardiovasculares, a gente tem que dar nome, Infarto agudo do miocárdio, AVC, doença renal, aneurisma. Então, são doenças aí que elas podem ter algum sintoma que nos avisem antes, como dor no peito ou algum mal-estar inespecífico, mas pode ser um evento súbito, A primeira manifestação diagnóstica das doenças cardiovasculares pode ser um infarto, pode ser um AVC ou até a mortalidade cardiovascular. Então não dá para esperar sintoma não, Wagner. Existe alguma predisposição genética? A pessoa que teve o pai com problema cardiovascular, a mãe, um tio, enfim, deve procurar e fazer esse acompanhamento antes? Existe sim. Então é um fator de risco, a gente diz que é não modificável, É um fator que a gente não consegue mudar, mas a predisposição genética, principalmente quem tem parentes de primeiro grau, que manifestaram doença cardíaca com menos de 65 anos. Então esses são a gente chama de fator de risco através do histórico familiar, e esse paciente, óbvio, os familiares devem procurar atendimento antes do que o normal. É sempre importante a gente frisar o acompanhamento de profissionais. A gente falou bastante sobre o exercício físico, também sobre a alimentação. Quando a gente fala de exercício físico e alimentação, isso é somente para prevenir ou a pessoa que já teve um diagnóstico, que teve algum procedimento, em algum caso, com a supervisão de um cardiologista, de um profissional, de um nutricionista, de um profissional de educação física, ele pode fazer exercício físico também? A gente tem uma série de evidências científicas que a atividade física ela faz parte do tratamento não farmacológico, primeiro desses fatores de risco, como dos pacientes já com doença cardíaca estabelecida. Então, a maioria das vezes é seguro quando bem prescrito, bem orientado e bem realizado. Então, tem papel na prevenção, tanto a prevenção de fatores de risco, obesidade, hipertensão, colesterol. E a prevenção por si só, a atividade física por si só, tem um papel protetor, não só para as doenças cardiovasculares, mas para uma série de doenças. Hoje não é só o cardiologista que estimula a atividade física, A gente vê neurologista, geriatra, psiquiatras, estimulando a prática de atividade física. E também como tratamento no paciente que já teve evento cardíaco, através da reabilitação e da prescrição da atividade física bem orientada. Todo problema cardiovascular precisa de cirurgia ou não é regra? A regra é não precisar de cirurgia, A regra é a gente conseguir tratar clinicamente. Eu sou cardiologista clínico, então eu posso dizer que a gente no consultório resolve 90% dos casos através de medicação de tratamento clínico, e naqueles casos em que a gente precisa encaminhar, seja para alguma intervenção cirúrgica, cirurgia propriamente dita ou hemodinâmica, implante de stent, por exemplo, são os casos, por sorte, de exceção. E quando a gente fala de tratamento, é medicação. O paciente que entra com medicação é para a vida toda ou pode ser um tratamento passageiro com um tempo determinado? A grande maioria das vezes, o paciente vai passar a necessitar desse remédio para sempre. É claro que são feitos ajustes no meio do caminho. A gente pode reduzir dose, eu falo que o tratamento não farmacológico ele é complementar, Claro, em uma porcentagem pequena, esse paciente vai conseguir ficar sem remédio, vai conseguir reduzir dose, mas eles andam, a maioria das vezes, em conjunto. E claro, não é chover no molhado, a prevenção é sempre o melhor remédio, Doutor Ervin Oliva conversando com a gente, Ervin Oliva Júnior, que é cardiologista, aqui participando com a gente. Obrigado pela interação e pela participação. Eu que agradeço. Obrigado.